Olá, a paz do Senhor a todos, meus irmãos. Aqui é Ramon Almeida Antunes, novamente com a leitura da a lição da Escola Bíblica Dominical daqui da revista Betel, né, da nossa revista da Escola Dominical, que é utilizada pela Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Né. Dessa revista foi compilada pelo pastor César Pereira Rosa de Melo. Ele é bacharel em teologia pelo IBAD e pós-graduado em docência do ensino superior, e atualmente ele é vice-presidente e secretário de missões da Assembleia de Deus no campo de Planaltina no Distrito Federal. Nós tivemos aqui na lição passada sobre a lição ministrada no domingo, dia 12, foi sobre o decálogo, né? Foi no dia 19, né? Conquistando a terra prometida. Então, quando Josué foi incumbido de colocar o povo hebreu dentro das terras que Deus havia doado a eles por herança, né? Então vamos aqui hoje falar sobre a lição de número 9, que é Juízes, os altos e baixos do povo de Israel, né? Então nós sabemos que o povo de Israel teve uma certa dificuldade em continuar na mesma fé dos antigos patriarcas, né? Então vou começar a ler aqui o texto áureo. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel. Está lá em Juízes 2, versículo 10. Verdade aplicada. Apesar da inconstância do povo de Israel, a misericórdia de Deus sempre trouxe livramento em tempo oportuno. Objetivos da lição: mostrar o contexto político-religioso da época dos juízes, explicar que Deus disciplina o seu povo para tratar a sua desobediência, e ressaltar a necessidade de viver em obediência e total submissão a Deus. Os textos de referência encontram-se em Juízes 2, versículo 11, 12, 13 e 14. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Portanto, deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. A introdução. A nação de Israel viveu um período de muitas conquistas e prosperidade. No entanto, esqueceu-se da educação religiosa de seus filhos, levando-os a viver uma vida sem comprometimento com Deus. Tópico 1. O contexto do livro de Juízes. Após a morte de Josué e dos anciões em Juízes 2:7, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco os sinais que ele operara no Egito. Juízes 2:10. Essa geração fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou a sua ira. Juízes 2, 11 e 12. 1.1 Cenário histórico. O livro de Juízes registra um longo período da história de Israel. Estudiosos estimam de 350 a 400 anos. Ao longo desse período, considerando-se períodos dos juízes, Juízes 2, 16 a 19, que se entende desde a morte de Josué até Saul ser ungido rei de Israel. A nação era uma sociedade tribal que vivenciou momentos de grandes conflitos e dificuldades devido à desunião política, invasões de outros povos e depravação moral e espiritual. Ao servirem de forma deliberada a deuses estranhos por diversas vezes, o povo de Israel quebrou a aliança com o Senhor. 1.2 O estado da nação. No período em que a nação ficou sem uma liderança nacional, as tribos mostravam-se independentes e cada indivíduo agia como lhe parecia melhor.
Nesse período, o Senhor testou a nação para ver se ela guardaria sua aliança num ambiente pagão e idólatra. Juízes 3, 1 e 5. Os israelitas caíram numa condição crônica de apostasia, aceitavam o livramento do Senhor, mas, quando lhes faltava uma forte liderança, retornavam rapidamente às práticas pagãs que os rodeavam. Espiritualmente falando, era uma época muito diferente da de Josué, pois a nação estava mergulhada ao caos. Em sua infinita misericórdia, Deus operou grandes livramentos nesse período. 1.3 Lições do período dos juízes. O período dos juízes revela quanto à misericórdia de Deus sobre o seu povo não tem limites. Neste breve relato de 21 capítulos, aprendemos que Deus é santo e castiga o seu povo pelos seus pecados, mas também é misericordioso para salvá-lo quando há arrependimento. O período dos juízes nos ensina que a opressão é um castigo pela infidelidade e a libertação é o resultado do retorno a Jeová. Outra lição é que onde não existe um governo central e forte, estabelece-se a anarquia cultural e moral. Por não existir um poder central, muitas vezes reinou o caos e até houve guerra entre as próprias tribos. Juízes 17:6 e 21:25. Tópico 2. Os inimigos oprimem o povo de Deus. Como consequência da rebeldia da nação de Israel, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Juízes 2:14 e 15. Durante anos o povo foi oprimido pelos moabitas, cananeus, midianitas, filisteus e amonitas. Esses invasores se avantajavam sobre os israelitas, tomando suas propriedades e campos. Os moabitas oprimem Israel. Após o falecimento de Otoniel, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou na mão dos moabitas por 18 anos. Apoiados pelos amonitas e amalequitas, os moabitas invadiram Israel e começaram a cobrar tributo do povo. O texto nos chama a atenção ao dizer que o Senhor esforçou a Eglon, rei dos moabitas. Expressão esforçou no original Azak mostra a contribuição de alguém fortalecendo os seres humanos para dominar os demais. Foi justamente isto que aconteceu. Contudo, no auge do sofrimento, o povo de Israel clamou ao Senhor e Deus levantou Eude para os livrar. 2.2 Jabim, rei de Canaã, invade Israel. Novamente o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã. Os cananeus assolaram os israelitas de tal maneira que eles não se atreviam a transitar pelas ruas principais, mas viajavam escondidos pelos caminhos montanhosos ou secundários que atravessavam os campos. Juízes 5:6. Débora, em seu cântico, mencionou que quando os cananeus invadiram Israel, não se via como com o exército de Israel escudo ou lança. Juízes 5:8. Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimiu Israel de maneira violenta. Juízes 4:3. Diante de tamanha humilhação e opressão, o povo se voltou para o Senhor. Então Deus levantou Débora e Baraque para livrar a Israel. 2.3 A servidão sob os midianitas. Israel se enveredou pelo caminho da idolatria novamente, então Deus os colocou na mão dos midianitas, começando um novo período de opressão. Juízes 6:1. Dois verbetes nos ensinam muito nesta passagem. O primeiro é a expressão fizeram o que parecia mal. A palavra mal, da raiz hebraica ra, admite como um dos significados um sentido ético e moral, ou seja, Israel estava denegrindo a imagem do Deus Santo como o povo santo que era. Outro termo é e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. O termo mão, do original yad, fala do poder ou direito que alguém tem sobre algo. Em outras palavras, Deus deu autoridade aos midianitas para que subjugassem o seu povo durante 7 anos. Foi um período de grande miséria.
Os israelitas empobreceram muito por causa dos midianitas, pois trabalhavam para dar suas colheitas a outros. Juízes 6:6. Então o povo mais uma vez clamou a Deus por libertação, e ele levantou Gideão, que obrou um grande livramento em Israel. Tópico 3. Sansão, um homem irresponsável. Por causa da opressão dos filisteus, Deus levantou Sansão para libertar o seu povo. Diferentemente dos outros opressores, os filisteus invadiram o território israelita não só para saqueá-lo, mas sim para ocupá-lo permanentemente e governá-lo. O nascimento de Sansão. O nascimento de Sansão foi resultado do agir divino por dois motivos. Seu nascimento foi anunciado por um anjo, Juízes 3, versículo 3. E a sua mãe era estéril, Juízes 13, 2 e 3. Deus usou as circunstâncias da época para trazer à existência a vida de Sansão. Ele atendeu à oração de uma mãe, escolhendo seu filho para ser o grande libertador da nação. O nome Sansão significa sol, nome muito apropriado para o período de trevas em que Israel se encontrava. A importância de sua missão é observada no anúncio do seu nascimento pelo próprio anjo de Deus. 3.2. O Nazireu de Deus. Quando o anjo anunciou o seu nascimento, disse a seus pais que Sansão seria Nazireu de Deus, ou seja, uma pessoa consagrada a Deus. Juízes 13, versículo 7. O Nazireu era alguém que fazia um voto de consagração a Deus. O voto incluía abstinência de vinho e outras bebidas intoxicantes, não podia cortar o cabelo e nem podia aproximar-se de cadáveres por um momento ou durante toda a sua vida, como foi o caso de Sansão. 3.3. As irresponsabilidades de Sansão. Embora fosse consagrado a Deus, Sansão viveu de maneira irresponsável e leviana. Ele buscou a esposa fora dos limites do seu povo, não aceitando o conselho de seus pais. Juízes 14, versículo 1 e 3. Em sua festa de casamento, serviu vinho aos convidados, tocou em um cadáver e procurou consolar suas mágoas e traições no colo de uma prostituta. Juízes 16, 1. Depois apaixonou-se por Dalila, cujo nome significa delicada. Juízes 16, 4. Tanta irresponsabilidade trouxe sérias consequências. Ele teve seu cabelo cortado, olhos furados, tornou-se escravo dos filisteus e foi condenado a ficar em um moinho e depois serviu de diversão para os inimigos. Conclusão. O período dos juízes nos mostra os altos e baixos da nação de Israel, mas também revela um Deus que, ao punir a nação pelos seus erros, manifestou a sua misericórdia para com o seu povo. Através da vida dos juízes, aprendemos que, nos momentos de crise, Deus sempre escreve uma nova história. É interessante, irmão, eu sempre observei essa situação de Israel, né? A situação de altos e baixos. Aqui nós falamos aqui no texto áureo, após duas gerações após Josué, a nação já estava caindo em pecado, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quer dizer, eles não, isso é uma característica do ser humano, né? Nós esquecemos rapidamente assim o que aconteceu em nossa vida passada. Muitas vezes não precisa nem passar uma geração para que nós esqueçamos do que Deus fez por nós, do que Deus fez por nossa família, para os nossos familiares, né? Quantas pessoas recebem milagre, vêm na igreja, recebem milagre, recebem curas, Deus restabelece a saúde, Deus restabelece as condições financeiras, Deus restabelece a moral das pessoas, as pessoas passam a ser pessoas vitoriosas e logo no momento seguinte elas esquecem de tudo isso aí e caem de novo no mundo, né? Vão adorar outros, às vezes até nem vão adorar outros deuses, mas esquecem do Deus verdadeiro ao qual elas estavam servindo e da onde elas conseguiram todas as vitórias, né? Isso é
uma característica do ser humano, né? Esquecimento, esquecer das coisas que nós recebemos. Por quê? Porque, irmãos, na verdade, nós recebemos isso de graça. Aqui no Brasil, principalmente, nós não temos nenhum sacrifício para cultuar a Deus, para ter a nossa, para irmos às igrejas, para frequentarmos as escolas dominical, para aprender de Deus, para carregar uma Bíblia embaixo do braço. Nós não temos nenhuma restrição quanto a isso. Então, isso, o que isso ocasiona? Ocasiona um relapso, né? As pessoas pensam que não tem a menor importância você carregar uma Bíblia, ou você frequentar a escola bíblica dominical, ou mesmo estudar, frequentar aí os cultos de ensino que são ministrados nas nossas congregações aqui do Mato Grosso, né? Então, irmãos, isso aí é uma característica, nós devemos realmente combater esse tipo de coisa, né? Não nos esquecer, sempre estarmos lembrando da onde nós saímos e o que Deus fez já por nós. Não esquecer em nenhum momento aquilo que nós fomos e o que Deus tem feito por nós, fez e vai continuar fazendo, né, irmãos? Então, esta é uma lição bastante proveitosa. Nós estaremos aqui no domingo, dia 19, né? No domingo, dia 26 de agosto, falando sobre esta lição. E um caso bastante interessante é que na última aqui, que fala sobre o Sansão, né, que é um homem que foi designado desde o ventre da sua mãe. Ele foi concebido por um milagre, porque a mãe dele era estéril, irmão. Então tem uma série de coisas na vida de Sansão que ele não respeitou, irmão. Ele não levou em consideração a situação em que ele foi gerado, a situação em que ele foi prometido para Deus, né? E ele era para ser um dos libertadores de Israel. Então nós vamos ver isso aqui na lição do domingo que vem. Eu peço a você, compareça à escola dominical, vamos aprender juntos, né? Porque nós, na escola dominical, nós estamos aprendendo muita coisa, irmão. A lição do domingo passado foi uma bênção. Deus falou tremendamente ao coração das pessoas e nós aprendemos muito. Nossa querida irmã Adma se esforçou bastante e nos passou muita coisa que nós aprendemos. E o pastor também, ele tem frequentado a escola bíblica dominical, tem dado apoio ao ministrante, né? Isso realmente é muito importante dentro da nossa congregação, né? Então fica aqui nosso convite, né? Compareçamos às nossas igrejas, não só aqui do Pontal do Araguaia, né? Mas nas igrejas aí, nas congregações aí distribuídas pelo estado do Mato Grosso e pelo Brasil, né? Vamos frequentar a escola bíblica dominical, porque é onde nós podemos aprender de Deus, né? E Deus fala que o povo dele peca por falta de conhecimento. E aonde nós vamos buscar conhecimento? Como nós vamos aprender se nós não frequentamos a escola bíblica, se nós não frequentamos os cultos de ensino? Tem pessoas que só vai na igreja no domingo, só comparece à igreja no domingo para agradecer a Deus, mas e aprender? Quando é que você vai aparecer lá para aprender conosco, né? Então fica aqui com o convite, no domingo às 8 horas aqui na igreja Assembleia de Deus Pontal Center, aqui no estado de Mato Grosso, na cidade de Pontal do Araguaia. Venha participar conosco a partir das 8 horas e faça a contribuição aqui na escola dominical. Vamos aprender junto a palavra do Senhor, tá bom? Um abraço a todos e que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de todos vocês. Aqui é Ramon de Almeida Antunes, eu sou membro da igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira aqui de Pontal do Araguaia, Mato Grosso. Que a paz do Senhor com todos vocês.